Muito bom dia. Vamos hoje falar sobre Provérbios 18, que é o nosso próximo livro aqui, que nós vamos ler o nosso próximo capítulo de Provérbios, né? Provérbios 18 hoje vai falar com a gente sobre palavras. Então nós também falamos sobre palavras, mas também ligado a relacionamentos. E hoje a gente continua falando sobre isso, sobre palavras ligadas a relacionamentos. Eu vou ler aqui o primeiro versículo pra gente. Se a gente pegar aqui Provérbios 18, 1, né? Desculpa, Provérbios 18, 2, fala assim: olha, quem não quer ouvir a verdade só se preocupa em dizer o que pensa. Vou repetir. Quem não quer ouvir a verdade só se preocupa em dizer o que pensa. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e você não consegue nem ter uma linha de raciocínio que o tempo todo ela tá falando, 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 e não deixa você concluir sua linha de raciocínio, e ela tá só justificando, ela tá só dando desculpas, ela tá só indo contra você? Pois é, geralmente são pessoas que não gostam de ouvir verdades. São pessoas que querem simplesmente ouvir o que ela quer e tudo certo, e acabou, tá? Eu preparei três fases aqui, olha, que fala o seguinte: a sabedoria não está em falar o tempo todo, mas em saber quando é hora de ouvir. Quem fala demais não aprende nada. Quem ouve com atenção cresce em sabedoria. Olha que forte isso aqui. Então, para de tentar ficar vencendo conversas. Para de tentar vencer diálogos. A gente mostra resultado é através da ação. A nossa ação correta gera resultados. E não tem nada mais que fala do que um resultado. Gente, eu trabalho com internet, eu sei. Não tem nada mais que fala com a sua entrega, com o seu resultado, aquilo que você conquista. Ninguém consegue contra isso. Ninguém. Então, primeiro vamos aprender a ouvir mais e viver e aplicar, porque o resultado ele fala por si só, tá? Ah, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou ou você conhece uma pessoa que ela fala demais e acaba se complicando? E aí, num contraste, você vai lembrar talvez essa pessoa. E agora eu preciso que você lembre de uma segundo tipo de pessoa que ela fala pouco. Ela fica ali na reunião, ela fica na roda de conversa mais calada, mas quando ela fala, ela muda tudo. Pois é. Essa segunda pessoa que fala e muda tudo, ela tem que ser muito cuidadosa também, porque ela pode mudar para positivo ou para negativo. Tem gente que fica calado o tempo todo e lança uma seta, dá uma flechada, né? Ele dá um tiro, literalmente, e acaba talvez com alguém. Não seja essa pessoa, mas seja a pessoa que fica mais calada, que ouve mais no contexto, absorve e tenta mudar aquilo para positivo, tá? Então, Provérbios 18 ele vai trazer isso pra gente. O versículo 13 ele fala o seguinte: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Olha isso aqui. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Nossa, que forte isso aqui pra gente. Que é o que eu citei, acabei de citar. Talvez você está numa reunião criando uma linha de raciocínio e a pessoa já vai concluir no meio da sua conversa aquilo que você ainda vai chegar lá no final. Quantas vezes você já se arrependeu de falar sem entender o contexto? A sabedoria sempre espera antes de responder. A pressa de julgar é inimiga da verdade. Três frases fortes também pra gente. Olha, quantas vezes você já se arrependeu de falar sem entender o contexto? Alguém tá ali falando assim, não, porque fulano chegou aqui e fez isso, isso e aquilo. Aí você fala, nossa, mas fulano não vale nada mesmo, sei que lá o quê. Aí a pessoa fala, não, ele fez porque ele acabou de receber uma notícia ruim lá na família dele e ele acabou falando sem pensar. E aí você fica sem graça, né? A sabedoria sempre espera antes de responder. A pressa de julgar é inimiga da verdade. Antes de tirar conclusões, escute. Escute até o final. Você pode estar certo, mas da forma errada. Entende? Você pode até estar certo com o que você está falando, mas se você não ouviu até o final, você está errado. Os juízes, quando vão julgar um caso, eles querem provas, eles querem ouvir tudo o máximo possível. E o bom juiz, ele escuta a história toda dos dois lados, do ataque e da defesa, né? De quem está denunciando, de quem está se defendendo, para ele poder entender um contexto para ver a verdade dentro daquilo ali. E se ele tem dúvidas, ele vai pedir vista, ele vai pedir provas, ele vai pedir mais depoimentos, enfim.
tá? Então, a gente precisa agir dessa forma. Versículo 21 fala pra gente: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que sai da sua boca volta para você. Palavras abençoam, curam, inspiram ou ferem e afastam. Desculpa. O sábio usa a língua para gerar vida, não caos. Fale menos sobre o problema e mais sobre a solução. Use sua voz para encorajar, não para reclamar. Certa vez eu fiz um treinamento com um coach e eu tinha preconceito. Existem coaches que realmente são horríveis, que não sabem nem o que estão dizendo, como existem bons coaches que têm uma boa formação, que são além de coaches psicólogos, que são mestres. E se você tem preconceito, um pastor, por exemplo, é um coach. Quando você pede uma opinião e que ele vai te guiar por algo, ele está sendo um técnico. O coach é a tradução do inglês para técnico. Ele está te guiando, te dando orientações daquilo que vai fazer, tá? Então você tem o pastor que só vai ali na frente e prega, deixa a palavra para a igreja, e tem o pastor que ele vai te orientar, você vai pedir, ele vai te ajudar, ele vai caminhar com você. Enfim, então não existe o melhor, o pior, sabe? Cada um tem a sua forma. Mas uma vez eu estava ouvindo um coach, num evento que eu fui, e ele falou o seguinte: olha, façam um quadro dos sonhos. O que que é o quadro dos sonhos? Você imprime as fotos daquilo que você quer realizar, da casa que você quer ter, do carro, da viagem, da família que você quer construir, enfim, de tudo, cola no seu quadro. E todos os dias, quando você acordar, aquilo vai estar no seu quarto e você vai enxergar aquele quadro dos sonhos. Eu falava assim: ah, isso é bobeira. Essas coisas não existem, não sei o que lá o quê. E aí ele foi cumprimentou e falou assim: olha, e para de confessar coisas negativas. Se você fala assim, porque eu nunca vou ser milionário, porque eu nunca vou ser rico, porque eu nunca, não vamos falar mais simples, porque eu nunca vou conseguir ter um salário de 15 mil igual fulano. Isso não é riqueza, tá? Salário de 15 mil é super comum hoje, para quem estuda e leva a sério. É uma parte pequena da população, claro, mas não é algo impossível de se conseguir, é algo relativamente trabalhoso, mas tem um caminho para isso. Se você for um engenheiro e estudar, você vai conseguir um emprego desse. Se você for até um bom enfermeiro e tiver uma questão de liderança, você vai conseguir. Quem trabalha com internet, abre um negócio, um carrinho de hambúrguer e tudo mais, consegue. Eu conheço um rapaz aqui na cidade que abriu uma hamburgueria e ganhava seus 15 mil por mês, e ganha, né? E hoje está ganhando muito mais. Então, é diferente da gente falar de 100, 200 mil por mês, tá? Por isso que eu estou falando que não é riqueza. Mas aí ele falava sobre isso. Olha, para de falar, para de falar. E pensa bem comigo, pensa bem. Provérbios 21, 18 e 21 fala com a gente, tem vários outros versículos que falam sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Ó, língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aí, três frases que eu deixei. O que sai da sua boca volta para você. Palavras abençoam, curam, inspiram ou ferem e afastam. Fale menos sobre o problema e mais sobre a solução. Então, você acha que se você sempre confessa que você nunca vai conseguir ser rico, você vai ser rico? Se você sempre confessa, tem um fato engraçado, meu pai gosta muito de futebol, né? E aí ele tá assistindo os jogos do time que ele gosta, o time pode estar ganhando. Nossa, Deus, vai perder esse jogo. Nossa, Deus, esse jogo vai ficar ruim. Daqui a pouco vai tomar um gol. Ah lá, vai tomar um gol. Ah, e sempre confessando, sabe, as coisas negativas. E eu sempre falando, vai nada não, pai, tá legal, não sei o que lá, o quê. Só que pra gente aplicar isso na nossa vida é mais difícil. A gente sempre coloca assim, eu não vou conseguir fazer essa viagem porque eu não consigo falar inglês, ou eu nunca vou conhecer tal lugar, ou eu nunca vou conseguir ter um carro desse, sabe? O meu pai, ele tem condições de ter, hoje ele trabalhou muito, a gente não é de família rica, a gente é de família de gente que trabalhou, trabalhadora, operário de siderúrgica, que, enfim, trabalhou para conseguir ter cada tijolo que tem, para conseguir ter cada coisa, mas ele sempre soube administrar muito bem as finanças, o que ele foi fazendo reservas, reservas, e hoje eu vou dizer que ele tem uma situação mais tranquila. É aposentado, então ele tem condições de ter o carro que ele quer.
que ele tem um carro bom, muito bom, ele comprou um carro zero e tudo mais, mas a gente vê que não era o que ele queria, foi o que ele conseguiu para satisfazer o que ele gostaria mais barato. Mas ele tinha condições de ter o que ele realmente queria, sabe? Ele sempre vê o carro e fala assim: eu nunca vou ter um carro desse. E agora, ele tá com quase 70 anos e ele vive falando assim: é, eu não vou comprar carro no zero mais não, eu não compro mais não. A neta dele mora fora, ele já foi lá várias vezes e agora ele fala assim: eu nunca mais vou lá. Ele tem saúde para isso, ele tem dinheiro para isso, só que ele sempre está confessando essas coisas. E você, o que que você está confessando? Quando você está na roda de amigos, os caras falam assim: nossa, Deus, esquece isso, você sonha demais, você nunca vai conseguir ter isso. Cara, eu ouvi tanta gente falar de coisas que eu nunca conseguiria ter e hoje eu tenho. Porque eu, como eu te falei, eu venho igual todo mundo, todo brasileiro, né? Não é de família rica, a gente não passava fome, mas também não tinha abundância, o dinheiro era aqui, ó, era contado. E hoje eu tenho coisas que eu não aceitei as pessoas falarem, você nunca vai ter. Ou eu fiquei falando, eu falo, eu confesso que eu falo, que eu não vou conseguir isso. Eu tenho uma questão que é a questão de falar, e um dos motivos que eu tô gravando esses vídeos é para melhorar a minha comunicação. E eu fico pensando que eu nunca vou fazer uma palestra grande. Será que não? Então eu tenho que parar de confessar isso, porque Deus ele pode transformar tudo. Então, olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. Se ele fala que a morte e a vida, que é algo que a gente não tem controle, só Deus sabe o horário que a gente vai nascer e o horário que a gente vai morrer, mas que o médico coloca um horário que você deve nascer, você sempre vai nascer diferente, só Deus sabe mesmo. E até mesmo só ele sabe o horário que você foi concebido, de que suas gerações vão ser concebidas, que a gente tem poder sobre isso com a língua, que eu posso matar com a língua. Imagina sobre o seu futuro, sobre o que você vai ser, sobre coisas simples terrenas. Então começa a confessar. Quando alguém fala assim, ah, você nunca vai conseguir ter um carro desse, você sonha demais. Fala assim, bom, não sei, eu estou trabalhando para isso. Pronto, não precisa nem justificar. Nossa, Deus, fiz um projeto de uma casa lindo, maravilhoso aqui. Algo que você nem deveria estar mostrando para as pessoas, que a gente viu aqui nos capítulos anteriores, que a gente reserva aquilo que a gente está buscando, sabe? A gente não deve ficar mostrando. Mas se mostrou, e a pessoa te colocou para baixo, falou assim: ah, eu estou trabalhando para isso, é um sonho, vale a pena se doar cada dia mais. Pronto. Eu lembro que uma pessoa uma vez me falou assim: eu trabalhava com dois negócios, né? Aí o cara foi e me falou assim: ah, esse aí tá querendo ficar rico. Zombando de mim, sabe? Tipo assim, ele tá trabalhando com duas coisas, ele trabalhava na siderurgia, e na época eu já tinha saído da siderurgia, tinha vivido uma experiência lá, e tinha dois negócios que eu fazia de internet. Ah, esse aí tá querendo ficar rico, não sei o que lá o quê. Eu peguei aquilo ali e só fiquei calado. Eu falei assim, e deu uma risadinha, talvez sim. Entende? Porque eu não posso ficar rico. Eu não quero ficar procurando dinheiro, mas eu posso trabalhar para me viver uma condição de vida melhor, que é o que a gente leu nos capítulos anteriores. Eu posso sim estudar, eu posso correr atrás. Se você ficar sentado também só esperando as oportunidades vão aparecer, mas você não vai estar preparado, sabe? Então, basicamente, leve isso para você. As palavras têm poder sobre a sua vida. E aí eu faço algo hoje que eu tento, é difícil, mas todos os dias eu tento confessar coisas. Todos os dias eu tento, eh, confessar aquilo que eu quero. Todos os dias eu tento imaginar como que eu quero a minha vida no futuro. E aí você está usando o poder da língua para trazer positividade para sua vida. O versículo 1, né, a gente não lê no início, mas para a gente ir para mais um item aqui, ele fala: Quem vive isolado só pensa em si mesmo e rejeita todo bom conselho. O sábio entende o valor das conexões. Quem se fecha perde a perspectiva. A sabedoria cresce no convívio, nas trocas, nas conversas certas. Sempre fui muito técnico, sempre estudei muito, sempre soube fazer muitas coisas e as pessoas sempre falavam: não, Danilo é bom, Danilo faz isso e aquilo. Mas eu nunca consegui sair de um nível onde as pessoas veem que eu sou bom, sabe? Não que eu tô me gabando, que eu sou bom, porque a gente não pode falar isso. Tem muita gente melhor do que eu no mercado. Muita gente mesmo. Só que aquilo que eu me proponho a fazer, eu tento estudar e fazer o melhor, como se eu estivesse realmente fazendo para Deus.
Só que na internet a gente tem um fato que acontece que as pessoas explodem, ficam famosas, ficam reconhecidas. E quando você vai conversar com essas pessoas, e eu tive esse final de semana conversando com uma pessoa que é lá no topo do mercado, o conhecimento técnico dela no assunto é inferior ao meu. Porém, ela tem isso aqui, olha. Quem vive isolado só pensa em si mesmo e rejeita todo bom conselho. E aí uma frase: o sábio entende o valor das conexões. É uma pessoa que estudou até um certo momento, que sustenta o que ela faz, mas se conectou a várias outras pessoas que colocam ela em lugares positivos. E aí eu fui nesse evento procurando exatamente isso, porque eu vi que eu só estou estudando, estou aqui no interior de Minas Gerais, não tenho conexões de pessoas falando a mesma linguagem que eu do meu trabalho, e eu falei, eu preciso viver com essas pessoas. Fiz um investimento altíssimo, que se eu falar com vocês, vocês até acham que é loucura, mas eu já entendi que a outra vez que eu fiz isso me trouxe conexões que me subiu de nível. Agora eu vou para uma. Né, o objetivo é subir mais um degrau, com conexões. Então, você viver sozinho, você só achar, não, eu sou bom nisso. Eu sei isso, eu não preciso, eu sei aquilo. Fulano não vai te levar a muito lugar, tá? Versículo 24 fala com a gente assim: há amigos mais chegados que um irmão. Salomão fala sobre o tipo de amizade que vem de Deus. Aquele amigo que não precisa de muito para entender o que você sente. Amizade verdadeira é parceria, é refúgio, é sabedoria compartilhada. Valorize quem caminha com você em silêncio, mas sempre está presente quando mais precisa. Pensa, quando você precisou, quem são as pessoas que ficam em silêncio, mas na hora que você precisou, ela estava ali com você, te ajudando numa mudança, te ajudando com uma ajuda, opa, redundante, mas tudo bem. Pensa. E ele fala aqui pra gente sobre o amigo verdadeiro, né? A gente tem um amigo e tem um amigo verdadeiro, que ele fala que é mais chegado do que um irmão até. Pensa nisso que eu te falei sobre as conexões, né? E pra gente fechar, o versículo 15 fala: a mente do sábio está pronta para receber conhecimento. O sábio não finge saber tudo. Ele está sempre disposto a aprender. Ele entende que sabedoria é como um poço. Quanto mais cava, mais encontra. Nunca pare de aprender. Deus ensina até nas conversas simples, se o coração estiver aberto. Então, você está aberto para aprender com o que eu te trouxe aqui hoje? Quando eu falei que eu tenho um bom conhecimento técnico, eu tenho que entender que eu tenho que estar aberto para aprender mais, porque a tecnologia muda todo dia, eu tenho que sempre aprender coisas novas, e é o que eu faço, busco sempre procurar estudar. Mas a minha parte que eu sou fraco é o networking, as conexões, é a comunicação, é o que eu estou fazendo aqui, é melhorar a minha fala para ser mais interativo, para ser mais dinâmico. E isso é o que fala que a mente do sábio está pronta para receber conhecimento. E aí, quando eu vou nesses eventos, eu procuro até as pessoas iniciantes ouvir elas, porque elas podem ter um insight que eu não pensei, mas que vão me ajudar no próximo nível. Entende? Você não vai ter todas as informações, então está sempre aberto ao conhecimento. Para a gente fechar, eu sempre proponho um desafio. E o desafio de hoje é você terminar o seu dia. Vai ser desafiador, vai ser literalmente até para mim. Terminar o seu dia, sempre que vier uma palavra negativa, que você for soltar algo negativo, você rever e soltar algo positivo. Sempre que você falar que você não vai conseguir, você vai falar: eu vou conseguir, eu vou fazer isso aqui agora. Esse é o desafio para hoje. Comenta aí, qual que tem sido o seu desafio em relação a isso? Você já pensou como quer viver assim? Até amanhã, em Provérbios 19.